Olá pessoal, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente nesse canal com o objetivo de nós podermos trazer a vocês um pouquinho de reflexão a respeito do Evangelho de Jesus. Nós queremos, como sempre, agradecer aos nossos irmãos do Centro Espírita de Olindo Alves pela oportunidade, parabenizá-los pelo trabalho tão bonito que é realizado, com o objetivo então de nós podermos conversar e levar a vocês os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E para iniciarmos então, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade que nós estamos tendo aqui mais esta noite, e iniciarmos então esse nosso contato com o tema a nós selecionado. E ele faz parte do capítulo 6, o Cristo Consolador. E o tema é o jugo leve. Afinal, o que é o jugo, né? O jugo, se nós buscarmos, aquela peça de madeira, né? Uma peça de madeira que acaba unindo, né? Dois animais, normalmente são dois bois, né? Que é colocado no dorso dos dois, para que os dois possam andar juntos, né? E realizar o trabalho ao qual foi destinado. Normalmente é um trabalho na terra, né? Um arado, coisa nesse sentido. O jugo também, ele é uma palavra que tem uma simbologia, né? Que ela quer dizer servidão, né? Opressão, constrangimento, né? Se nós voltarmos à época de Jesus, há 2000 anos atrás, o povo de Israel vivia sob o jugo do Império Romano. Eles eram oprimidos pelo Império Romano. Apesar do Império dar uma certa liberdade religiosa, de resto a opressão era enorme, né? Eles eram cobrados impostos pesadíssimos e eles estavam sempre, já há muitos séculos, aguardando, né? Assim como estava que foi previsto pelos profetas, a vinda do Messias. E esse Messias que eles imaginavam seria talvez um Messias, um grande general, um grande guerreiro, que viria com as suas tropas para de repente poder dizimar e eliminando dali o povo que os oprimia, para que o povo de Israel pudesse seguir a sua trajetória. E aí Jesus chega dentro desse contexto, desse meio, né? Ali chega Jesus, né? Filho de carpinteiro, trazendo dentro de si, né? O amor, a humildade, o perdão, e dizendo a todos que ele não veio para destruir a lei e os profetas, ele veio para cumprir. E ele resumiu tudo isso, todas essas leis, esses ensinamentos que ali existiam, né? Ele resumiu em 2 parágrafos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus veio para quê? Ele veio para transformar, ele não veio para transformar um homem, uma cidade, ele veio para transformar a humanidade como um todo, né? E foi a oportunidade que foi recebida ali por todo aquele povo, e aquele povo oprimido não compreendeu o grande objetivo, né, que Jesus havia trazido dentro desse contexto. E Jesus ele ensinava por simbologia, por parábolas, e nesse ensinamento, o que ele dizia? Que ele ensinava por parábolas, porque nem todos ainda estavam preparados para receber os seus ensinamentos. E que viria no futuro o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que então descortinaria e daria para nós o entendimento necessário para que nós pudéssemos então compreender a essência dos seus ensinamentos e que eles pudessem ser colocados em prática na nossa vida, né? Quando nós
buscamos, né, o Espiritismo, nós temos aí praticamente dois objetivos principais, né, que procuram, às vezes, nos satisfazer. Né? O primeiro é o do esclarecimento. Né? Nós temos, então, a necessidade de saber, e a gente carrega, às vezes, muitas dúvidas, né? E a gente busca encontrar as respostas necessárias dentro da doutrina. Né? E aí, a fim de procurarmos, inclusive, saber, né? E a doutrina, nesse aspecto, ela nos auxilia muito. As perguntas quais são, né? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que nós estamos fazendo aqui? E o segundo objetivo, normalmente, é o objetivo do quê? Do consolo. Né? Porque todos nós, enfim, temos problemas, temos dificuldades. São situações que exigem de nós muito mais paciência, né? Às vezes, paciência, bom senso e resignação, né? Enfim. A gente convive no nosso dia a dia com problemas de saúde na família, né? O desencarne de pessoas queridas, pessoas muito próximas, né? Dificuldades que nós temos, isso invariavelmente ocorre de relacionamentos pessoais, né? Alguém que tem posições divergentes da nossa, e com isso cria-se um ambiente, às vezes totalmente desnecessário, perturbando inclusive a paz. Dificuldades financeiras, nesses momentos que nós estamos vivendo, quem que de repente não tem? Né? Enfim, são 1001 problemas, né? que nos atrapalham, que nos tormentam, e nós não sabemos, às vezes, o que fazer. Nós não sabemos, às vezes, qual o caminho que nós devemos procurar, que nós devemos seguir. Né? Daí a gente procura, então, o auxílio de quem? Dos nossos amigos espirituais, na certeza de que, de repente, Deus, né, ouvirá esses nossos clamores, né, essas nossas preces, e que, de repente, nós ficaremos melhor. Mas, de maneira geral, isso que nós colocamos seriam os nossos principais, né, objetivos quando nós buscamos o Espiritismo. Aí então nós ouvimos, né, o doce chamado de Jesus através de um momento sublime no qual ele nos traz a mensagem, né, que diz exatamente, que toca a cada um de nós. E ele diz o seguinte, isso está em Mateus, no capítulo 11, versículo de 21 a 30. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele disse mais ainda, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Né? Dessa forma, a gente acaba concluindo, né, que Jesus está aí, dando para nós todo o que for, oferecendo para nós tudo o que é necessário para que a gente possa superar os momentos de adversidades da nossa vida, principalmente os momentos de dor, né? Afinal de contas, qual é a razão, né, da existência dessas adversidades em nossos caminhos? Será que nós já paramos para pensar, inclusive, na razão da existência dessas dores, desses sofrimentos em nossas vidas? Talvez num daqueles momentos, né, de extrema angústia, em que o coração aperta, né, muito forte, e nós tenhamos que elevar os nossos pensamentos a Deus na vida, e a gente grita e busca em Deus
que de repente Ele possa nos responder a essas nossas indagações, né? E os benfeitores espirituais então vêm esclarecer, né, que a dor, na verdade, é uma lei que tem de equilíbrio e educação para todos nós, né? É na dor que de repente sobressai, né, o íntimo da alma de cada um, né? Quando ela atinge, né, as profundezas lá, né, da alma, faz saírem de lá de dentro de nós, né, os gritos mais sinceros e talvez as reflexões mais sinceras também sobre tudo aquilo que possivelmente nós estamos passando. E esses gritos, né, lá da nossa alma, eles são realmente poderosos, porque além deles poderem comover, eles nos atentam, né, para diversas coisas, as quais nós estamos passando e levando em nossas vidas, né? Então o fato é o seguinte: a dor, o sofrimento, ele existe. Por quê? Afinal de contas, nós vivemos num mundo de expiação e prova, num plano de expiação e prova. A Terra é um mundo de expiações e prova. Nós, espíritos que aqui estamos, que encarnamos nestes mundos, ainda somos espíritos imperfeitos. E todos nós necessitamos, né, de ajustes, né? Então nós trazemos, às vezes, de outras encarnações, né, expiações, provas tão necessárias para que nós possamos nos burilar e nós possamos também reparar os erros que eventualmente nós cometemos. E a partir do momento em que nós conseguimos então realizar e superar esses momentos, né, com o objetivo do quê? De nós crescermos, de nós evoluirmos, né? Evoluirmos com maturidade, né? Com segurança. A partir desse instante, a partir dessas oportunidades que Deus nos dá, para que nós possamos cada vez mais trilhar o nosso caminho para a perfeição, que é o objetivo de Deus para conosco. Nós nascemos, nós aprendemos que os espíritos, né, todos nós somos criados simples e ignorantes. E nós somos dotados do quê? De uma coisa importantíssima, que é a responsabilidade que nós temos com o nosso livre-arbítrio, né? E nós somos criados simples e ignorantes e somos destinados à perfeição. O caminho à perfeição vai depender do quê? Das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, quando Deus nos dá essas oportunidades, de nós escolhermos adequadamente e não simplesmente nós nos desviarmos, né? Se nos desviarmos, vivemos no mundo material e às vezes a ilusão do material nos confunde muito nas nossas escolhas. Nós queremos coisas imediatistas, queremos ser felizes imediatamente, né? Nós queremos que as coisas aconteçam para que nós possamos viver, como diz o outro, vivermos numa boa, né? Vivermos numa situação que às vezes ela única e exclusivamente não nos acrescentará nada na nossa trajetória. Nós sempre dizemos, nós vivemos no mundo material, o mundo material ele é extremamente importante para nós, mas nós temos que compreender que aquilo que é o espiritual, que aquilo que é o importante que vai nos acompanhar, esse também tem que ser dado a devida importância, né? Então tem que haver um equilíbrio nisso, nós não podemos esquecer, né? E através dessas provas que nós temos, através das reencarnações, essas expiações, né? Então nós nós as realizamos de forma adequada, né? de forma que nós possamos tirar frutos dela e com isso nós buscarmos então o caminho da nossa felicidade, da verdadeira felicidade. Então, e esse processo todo do espírito, através das encarnações, ela é semelhante
como nós sempre dizemos, a educação, né, adotada pelas escolas aqui no plano terreno. Né? Então nós entramos na escola, nós temos ali vários momentos, né, de crescimento, né, passando de uma série para outra, e cada vez que nós não conseguimos, o que acontece? Nós acabamos repetindo, né? Nós acabamos tendo que voltar a realizar aquela série novamente. E assim acontece conosco, né? Nas encarnações. Cada vez que nós erramos, Deus misericordioso, Ele nos dá a oportunidade de nós regressarmos, voltarmos, realizarmos de novo aquilo que estava previsto para nós, para que a gente possa aprender e com isso evoluirmos. E Deus é tão bom, né? Deus é tão misericordioso. E André Luiz diz o seguinte, né? De que nós pecamos por atacado e Deus permite que nós paguemos as prestações. Então, às vezes, nós erramos tanto que, às vezes, numa única encarnação se torna extremamente pesado para nós, para que nós possamos fazer a reparação necessária. E aí Deus, dentro da sua misericórdia, permite com que nós possamos realizar a contento aquilo que nós podemos fazer, pois o fardo nunca é colocado com peso maior daquilo que nós possamos carregar. Né? Então, qual que é o jugo de Jesus? Né? É o seu alívio que ele vem dar, né, para nós, através da compreensão e da aceitação e do esforço da prática das leis de Deus. Quando ele diz, vinde a mim, ele não está querendo dizer que traga o seu problema para mim que eu vou resolver. Não tem nada a ver com isso. Quando ele diz, vinde a mim, ele quer dizer o seguinte, venha a mim, compreenda o meu ensinamento, através dele realize o que for necessário para você, porque senão onde estaria o mérito? Né? Onde estaria o mérito disso tudo para nós? Se Deus, Jesus, fizesse por nós tudo que é de nossa responsabilidade. Né? E mesmo assim, para nós caminharmos nesse sentido, ele ainda diz que tem que ter uma condição. Né? A condição é a de que nós temos que compreender as leis de Deus. Nós temos que compreender o amor, nós temos que compreender a caridade. Com isso, o jugo, né, de Jesus se torna para nós leve, né, para que nós possamos, através da sua compreensão, minimizar todos os nossos problemas. E aí realizarmos o quê? As melhores escolhas. Nós escolhermos os melhores caminhos para nós. Então, o esclarecimento e o entendimento é extremamente importante para nós, para que a gente possa superar todos esses obstáculos que às vezes nós compreendemos como sendo, eu sou uma pessoa que não tenho sorte, que as coisas só acontecem comigo, né? Então, é importante que a gente possa compreender aquilo que está ao nosso redor, né? E tirar disso tudo os fatores positivos que permitem que nós possamos, então, como eu disse, superar essas adversidades e seguirmos em frente. Né? Esse é o jugo de Jesus. Isso me faz lembrar uma história, né, de Chico Xavier, que eu ouvi aí algum tempo atrás, não me recordo ainda aonde no momento, mas na verdade é o seguinte, Chico, ele é uma pessoa extremamente carinhosa com os animais, né? Ele, lá em Uberaba, ele tinha alguns cachorros, né? E quando terminava os trabalhos dele no dia a dia, a primeira coisa que ele fazia, uma das primeiras coisas que ele fazia era buscar, né, dar alimento para esse cachorro. Ele tinha um cachorro dele que era muito querido, né? Ele alimentava, dava água, até que um dia que esse cachorro ficou doente. Ele começou a ficar doente, e não sabiam o que fazer e tal. E aí um dos colaboradores falou, eu vou dar
eu vou dar um jeito nisso, porque eu estou vendo esse cachorro sofrendo muito, e invariavelmente aquilo que a gente faz também. A gente viu um animal sofrendo, fala, eu vou terminar com o sofrimento dele, mando sacrificar. E aí, sem que houvesse ali a participação do Chico, o animal foi retirado e foi sacrificado. E o Chico ficou sabendo depois. E dentro da característica dele, o que aconteceu com ele? Ele ficou extremamente chateado, não falou nada, né? Não externou nenhuma... não disse absolutamente nada com relação àquilo, mas ele ficou extremamente chateado, né? E aí apareceu Emmanuel ao lado dele e disse, Chico, o que está acontecendo? Aí o Chico falou para ele o que tinha acontecido. E aí ele falou assim, olha, você ficou extremamente magoado, chateado, o seu peito está como se tivesse uma nuvem acinzentada, pelo fato de você estar assim. Mano, mas meu cachorro e tal, né? Aí Emmanuel falou o seguinte, mas você tem que terminar, você tem que tirar isso, eu não sei como tirar. Ele falou assim, sabe o que você faz? Você procura a pessoa que mandou sacrificar o seu animal e pergunte a ela o que ela precisa. Aí o Chico ficou parado, falou, mas vou perguntar o que ela precisa se ela sacrificou o animal, né? Falou, procure ela e pergunte do que ela precisa. Aí o Chico descobriu quem era a pessoa, foi até ela e descobriu que ela precisava de uma máquina de costura. Olha só, de uma máquina de costura. Aí o Chico, o que fez? O Chico ganhando muito pouco, né? Praticamente o salário dele, naquela época de funcionalismo público, ele praticamente o salário dele era muito minguado, né? E até brincam, né, que a máquina de costura custou tão caro que ele acabou financiando em várias encarnações, né? Brincadeira, mas aí o que o Chico fez, né? O Chico pegou, comprou a máquina de costura e levou para a pessoa. Quando a pessoa viu a máquina e recebeu a máquina, o contentamento dela foi assim algo tão grande que dela partiu uma luz maravilhosa que foi de encontro ao peito de Chico, tirando dele, né, aquela nuvem acinzentada e transformando o peito dele em luz. Aí Emmanuel apareceu e falou, Chico, está vendo? Você está vendo o que o perdão pode fazer nas pessoas? Você está vendo? De uma situação dessa natureza, no qual às vezes nós nos revoltamos, olha o benefício, dependendo da nossa atitude que ele nos traz para nós. Então, esse é o jugo de Jesus, esse é o jugo de Deus, é o perdão, é o amor, é a caridade. Que nós temos, que às vezes nós nos revoltamos por determinadas situações e nós perdemos momentos importantíssimos na nossa vida, de respondermos ao chamado do Mestre. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Muito obrigado, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Fiquem com Deus e até um outro momento, quando nós estaremos aqui voltando para tentar passar para vocês sempre uma reflexão a respeito dos ensinamentos desse nosso Mestre. Muito obrigado, uma boa noite a todos.